Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 26 de maio de 2020. Não esqueçam do vídeo sem controle para esta matéria, galera. Bom, parece que agora vai ficar mais difícil um pouquinho para governadores fraudarem os hospitais de campanha como vinham. O governo federal aqui, o Ministério da Saúde, resolveu ter uma ideia. E eu acho que isso... Eu gostei da ideia. Depois a gente fala sobre ela. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta isso nas notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho aí, seja um apoiador e seja um colaborador. Vamos lá, olha só isso aqui, gente. O Ministério divulga diretrizes para a construção de hospitais de campanha. As coisas vão mudar agora. Não é mais como antes, como os governadores vinham fazendo, que recebiam o dinheiro e aí faziam do jeito que queriam. E é hospital de 60 e poucos bilhões, tá sua lona. É hospitais que custariam menos de 10 milhões, custando 42 milhões de reais. É aquela coisa toda. Vamos lá. Olha só. O governo vai priorizar a contratação de leitos de UTIs privados. Isso é bem interessante. Aqui no meu estado aconteceu um fato, gente, que um administrador de um dos grandes hospitais aqui do meu estado forneceu ao governador uma ala do hospital muito bem equipada, toda preparada, e o hospital, né, para o governador tratar ali os pacientes do Covid-19, e o governador disse que não queria. Ele preferiu pegar um hospital falido, quebrado, sem nada, reconstruir todo o hospital, e aí a gente já sabe por quê, né? Contratação, sem licitação, equipamentos, dinheiro, fraude, aquela coisa toda. E até agora, desde que começou a pandemia, o hospital não está pronto. E a ala que ele poderia estar usando já estava pronta e estaria, enfim, mas vamos tocar o barco. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, 25, no caso ontem, né? A equipe do Ministério da Saúde apresentou diretrizes para a construção dos hospitais de campanha. Se inicialmente a pasta desenvolveu uma estratégia de construir o hospital e entregá-lo para a gestão de estados e municípios, ou seja, o governo federal construiu o hospital e aí, se vira agora aí. Era assim que era antes. Agora, a abordagem mudará com o repasse dos recursos para que os demais entes federativos implantem mais estruturas. Em um primeiro momento, se desenhou apoiar com um hospital de campanha, fica uma gestão compartilhada, o que torna uma gestão mais complicada. Com a evolução e estudos de dificuldades, chegou-se à conclusão que fosse descentralizado o recurso e fosse executado por esses entes. O Ministério da Saúde não pretende ele construir novos hospitais, declarou o secretário executivo substituto, Elcio Franco. Outra mudança na nova diretriz anunciada pelos gestores do Ministério foi a prioridade ao uso dos leitos em unidades privadas, mediante contratação ou requisição com indenização. Antes de partir para hospitais de campanha, temos que utilizar o que temos. Alguns hospitais têm disponibilidade de leito. Temos que buscar estruturas provisórias somente quando não tivermos mais alternativa, acrescentou Franco. É interessante, gente, porque alguns estados, governadores, eles estão fazendo justamente o oposto. Você tem leitos na rede privada, em vez de eles contratarem esses leitos, que vai sair um pouco mais barato, porque já estão prontos, tudo equipadinho, tudo certinho, eles preferem construir hospitais de campanha. E a gente sabe por quê, porque construir o hospital de campanha, eles podem superfaturar. Contratar os hospitais que já estão prontos não é muito lucro, né? Ainda em abril foi anunciado o primeiro hospital de campanha na gestão de Luiz Henrique Mandetta, em Águas Lindas, em Goiás. Ele foi entregue ao governo desse estado. Hoje, somente representantes do Ministério da Saúde explicaram que houve dificuldade com a empresa contratada. A contratação de profissionais e a gestão ficarão a cargo do executivo, ficaram a cargo do executivo goiano. Amanhã, 26, deverá ser inaugurado o hospital de campanha em Manaus. Os representantes do Ministério da Saúde disseram que enfrentam dificuldades no recebimento
de informações sobre a ocupação de leitos pelos municípios e estados. Até o momento, 611 unidades enviaram dados sobre o tema, embora o Ministério não tenha dito quanto este montante representa no total nacional. Precisamos da alimentação do sistema Notifica SUS para que possamos acompanhar a situação de cada estabelecimento, comentou a diretora do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar de Urgência, Adriana Teixeira. E aqui, cloroquina, vamos lá. Na entrevista, os representantes do Ministério foram questionados sobre a posição contrária ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves, definida como nova orientação da pasta na semana passada. O Conselho Nacional de Saúde divulgou posição pela revogação da recomendação. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou a interrupção de pesquisas sobre essa alternativa de tratamento. Nós estamos muito tranquilos e serenos em relação à nossa orientação. Quanto ao estudo, não se trata de ensaio clínico, é banco de dados. A forma de seleção não tinha dose padrão. A metodologia nos fazer futar esse estudo como razão para recuar da nossa decisão, respondeu a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Ribeiro. E também, gente, nessa questão da OMS tem uma jogada, né? Não sei se vocês perceberam, mas alguns laboratórios já ligados à OMS desenvolveram aí uma tal de uma vacina. Vocês já prestaram atenção? E pelo que eu andei pesquisando, essa vacina custa muito mais caro do que a hidroxicloroquina e a própria cloroquina e a azitromicina. Então é óbvio que a OMS, que recebe dinheiro, fundos, doações de algumas entidades nesse sentido, é óbvio que elas vão optar por darem prioridade à vacina de seus patrocinadores, né? E quererem empurrar no povo essas vacinas que vão custar um pouquinho mais caro do que a hidroxicloroquina. Se liguem no que eu estou dizendo. Recursos. De acordo com os gestores, até o momento, o Ministério da Saúde disponibilizou 7 bilhões de reais a estados e municípios. A equipe falou sobre a distribuição de respiradores, equipamentos-chave para o atendimento de pacientes com Covid-19. Nos últimos dias foram entregues 576 respiradores para 8 estados: Alagoas, Amapá, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo. Até o momento, foram encaminhados no total 1.437 aparelhos deste tipo. Aí aqui quem quiser pode ver a entrevista na íntegra, tá? Tem o canal aqui, tem uma coisa direitinho aqui, eu não vou passar porque é longo, praticamente já fizemos um resumo básico de tudo, né? Então aqui você tem, só pra a gente encerrar, aqui você tem a mudança nas diretrizes, né? O negócio não vai ficar mais na mão só do governo do estado, né? Vai ser compartilhado esse negócio, né? Não adianta o governo federal ir lá construir o hospital, elaborar tudo bonitinho, mas o governador do estado não colocar o negócio para andar. E também, gente, estão usando os hospitais como forma de manobra também. Tem uma cidade aqui próxima à minha, que a cidade é o seguinte: a prefeita colocou grades na entrada da cidade, só entra na cidade quem for da cidade. E a ideia é não contaminar ninguém, né? Beleza. Olha só a contradição agora. Na cidade não tem casos de Covid-19. Olha o que a mulher quer fazer agora. Olha se não tem coisa errada nisso aqui. Uma cidade que você não tem Covid-19, tá todo mundo numa boa, como diz o ditado na Lagoa, né? Ela quer trazer um hospital de campanha para colocar dentro da cidade. Peraí, o hospital de campanha não é para quem está infectado? Mas se não tem ninguém infectado na cidade dela, para que raios ela quer trazer um hospital de campanha? O problema disso é para falar, mas é bom, Yugley. Bom, seria bom se dentro da cidade tivessem pessoas que estivessem infectadas. Como você não tem pessoas infectadas, o que vai acontecer? Pessoas de outras cidades infectadas com a doença vão para o hospital de campanha na cidade dela, que não tem ninguém infectado. Sabe o que vai acontecer? Pessoas da cidade vão acabar sendo infectadas. Porque, por exemplo, você tem um enfermeiro, por exemplo, que está lá trabalhando, que às vezes mora naquela cidade, às vezes ele pega,
aí passa pro parente em casa, daqui a pouco. É como se houvesse, gente, uma tentativa de dizer assim, é como se eles tivessem, qual lugar ninguém está infectado? Esse aqui, rapaz, vamos dar um jeito de infectar lá também, porque tem que aumentar o número de pessoas mortas e infectadas. Manda pra lá, traz pra cá, pra minha cidade. Tá todo mundo bem aqui, vamos ver se a gente causa um caos por aqui. E aí manda o hospital. Você vê que absurdo um negócio desse? E outra, é óbvio, se a cidade não tem a necessidade de um hospital de campanha e você pede um hospital de campanha, além de você proporcionar um aumento do risco para a população, ainda você fica com o pé atrás, porque se a cidade não precisa e o camarada pede, é sinal que tem manobra nisso daí, né? Ou seja, ela vai pedir, talvez nem construa esse hospital de campanha. O detalhe é que o dinheiro vem. Só que com essa nova diretriz, né, com essas novas diretrizes do Ministério Federal da Saúde, isso vai tornar um pouco mais difícil, porque o governo não vai mais entregar o hospital e deixar na mão dos gestores. Agora vai ter uma ação compartilhada, né? Você vê, por exemplo, você tem cerca de 600 unidades já espalhadas pelo Brasil afora, e mais de 600 unidades, na verdade, né? E segundo eles aqui, né, são poucos os que estão reportando para o Ministério Público, para o Ministério da Saúde, como é que está o andamento disso aí. Aí eu fico me perguntando, gente, vocês viram que nós ultrapassamos 20 mil mortos, né? Vou perguntar para você de novo, você acredita nessa quantidade? Você pega, por exemplo, outros países, gente, que tiveram um surto pior do que o nosso, porque eu não estou vendo surto. Eu moro na minha cidade aqui, a gente só teve um caso até agora, graças a Deus. E as pessoas estão andando nas ruas, as lojas estão mais ou menos, mas a gente só teve um caso aqui na nossa cidade. E já está curado, graças a Deus. Então eu fico olhando e eu fico tentando entender esses números. Vocês têm uma ideia? O prefeito aqui da cidade vizinha, sabe o que esse cara fez? Gente, ele encheu uma van de mendigo. Olha só o absurdo, gente. Encheu uma van de mendigo. Palmeira dos Índios, isso aqui. Encheu uma van de mendigo e colocou a van para rodar. Os caras rodaram e ele colocou um policial dentro. Segundo a denúncia, os mendigos começaram a ficar preocupados porque a van estava rodando muito, não sabia onde é que estava. O pessoal quis descer. O cara falou que a ordem era o seguinte: o que descesse levava chumbo. Não era para ninguém descer. É óbvio que eles ficaram com medo. Pô, nós somos mendigos, pronto, estão levando nós. Chegaram numa outra cidade, afastada daqui, e largaram os mendigos. Aí tá aquela tropa de mendigo na cidade. O que aconteceu? A polícia, óbvio, né, veio pensando que era alguma coisa. Quando a polícia enquadrou eles explicaram o que aconteceu. Menino, está dando um nó tão grande. Olha o absurdo que está acontecendo no Brasil. Olha o absurdo. É inacreditável. O cara pegou um monte de mendigo. São seres humanos, são pessoas. Ao invés de tratar esses camaradas, não, largou eles lá numa cidade onde Deus sabe onde. Se alguém tivesse doente ali, levaria infecção para outra cidade. Veja só a desumanidade do prefeito. Mas toca o barco para frente. Gente, são absurdos e mais absurdos que estão acontecendo no país. Infelizmente por conta, né, de péssimas administrações. Então, é uma maneira do Ministério da Saúde ter um pouco mais de controle no que está acontecendo, né? Tem a questão da hidroxicloroquina também, né, que a OMS resolveu pisar no freio, não quer mais estudar ela. Bom, eu já trouxe a matéria para vocês, né? E é óbvio que a razão da hidroxicloroquina não ser estudada pela OMS é porque ela é muito barata, né? E laboratórios, como eu já falei para vocês agora há pouco, laboratórios parceiros que promovem a OMS, né, já desenvolveram aí uma vacina que custa um pouquinho mais cara que a hidroxicloroquina. E é óbvio que para essa turma não é a tua saúde que importa, é o quanto você pode gastar por ela, né? Então fica aí a dica, tá bom? Bom,
O importante é que o Ministério da Saúde brasileiro continua com o mesmo protocolo, não mudamos essa questão. Vamos tocar o barco e torcer, gente, para que governadores e prefeitos regularizem isso nas suas cidades e deixem de lado, né, essa política pilantrófica macabra que está matando milhares de brasileiros. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Fico me perguntando quanta gente poderia estar viva se não fosse esse